Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu preciso dar alguns recados para vocês. Daqui a pouquinho nós começaremos a nossa aula. Então, a semana passada eu pedi algumas atividades, certo? Então, essas atividades vocês vão entregar para o professor naquela data específica que o professor pediu, tá? Não é para entregar fora daquela data, porque vai dar problema para o professor e para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Entreguem só naquela data. Nessa semana não vai haver necessidade disso. O que você vai fazer nessa semana agora que entra é fazer os exercícios que o professor vai pedir durante essa aula na apostila, no caderno do aluno, volume 2, e colocar no caderno só o que você entendeu, porque tanto essas respostas no caderno, o seu caderno do aluno, e no teu caderno pessoal, você colocar lá o entendimento da aula, crie uma rotina. Coloque lá tudo que você entendeu da aula, isso vai te ajudar muito lá na frente. E faça os exercícios da apostila que o professor pediu. Só isso, não é para me enviar nada dessa semana. Só aula. Só assista a aula e faça os exercícios no caderno do aluno. Combinado? Beleza? Qualquer dúvida, vocês têm o meu WhatsApp. É só chamar que eu respondo. Eu vou começar a corrigir algumas coisas que já me enviaram lá pro e-mail. Ok? E vou acertar tudo que tiver de desigualdade aí no primeiro bimestre, tá bom? Vai ter um momento para a gente acertar tudo isso, beleza? Então vamos lá, vamos começar a aula partindo das ideias da semana passada. Então nós estávamos ali em que momento? Pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, nós estávamos falando de bipolaridade, ou seja, dois polos de poder. De um lado, Estados Unidos, capitalista, do outro lado, União Soviética socialista, certo? Então, de um lado, Estados Unidos capitalista e seus aliados, do outro lado, União Soviética com seus aliados. A União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada república dessa seria um país, tudo bem? Então, de um lado, socialista e do outro lado, capitalista, tudo bem? Então, o que aconteceu? Eles se encontraram houve uma reunião pós-guerra para decidir como ia ser dividido o mundo, esses dois polos de poder. Nessa reunião, os Estados Unidos escolheu áreas de comércio. Os Estados Unidos tinha melhores geógrafos do que a União Soviética. Então, essa escolha de pontos estratégicos de comércio no mundo foi fundamental para o capitalismo e para a ascensão imperial dos Estados Unidos. Tá? E isso foi ruim para a União Soviética, porque a União Soviética, diferente dos Estados Unidos, ela quis fazer uma cortina, uma proteção, um muro. Ela escolheu os países que estavam próximos a ela e que tinham a mesma ideia de sistema econômico socialista, certo? Que nós sabemos que depois se tornou uma ditadura, tal, não é socialista, tal, mas tudo bem. Mas genericamente nós vamos falar assim, só para entendimento, tudo bem? Então o que aconteceu? Lá na página 25, né, tem lá passo a passo a atividade que vocês vão fazer na página 26. Se você pegar o seu celular, aí do lado direito em cima, você vai ver que tem um quadradinho aqui. Você vai aproximar o seu celular, você vai ter acesso a um planisfério. Tá? O que vem a ser planisfério? É um mapa plano, certo? Óbvio que a Terra é redonda, nós sabemos que a Terra é redonda, é um círculo, nós sabemos que ela é achatada nos polos, tem um formato meio ovoide, mas isso não dá para nós visualizarmos a olho nu, certo? Mas nós sabemos que a Terra é redonda, ponto. Quem falar isso diferente está indo contra a ciência, tá? Terra é redonda. Bom, então eu pego a Terra redonda e coloco num plano, num mapa, só para poder visualizar melhor. Fica mais fácil visualizar, ok? Então, aqui na página 25, você vai ver que se você aproximar aqui o seu celular, nesse quadradinho aqui, você vai enxergar o mapa mais claramente, vai ficar mais fácil para você aumentar, diminuir e tudo mais, tá? Então, aqui embaixo, você vai ver assim, você está vendo um mapa mudo aí, ele não tem nada anotado. O que o exercício pede? Que você coloque aqui no mapa todos os países que eram aliados da União Soviética
no lugar certo, mas com uma cor igual. Escolha uma cor, amarelo, por exemplo, ou vermelho, não sei. E do outro lado, os outros países, você vai escolher uma outra cor para colocar os países capitalistas que estão do lado dos Estados Unidos. Então, no mapa, essa atividade, você pode colocar o título que você quiser. Você pode colocar país capitalista X, país socialistas versus socialistas. Você escolhe o título do mapa. Então, o que você tem que colocar nessa atividade? De um lado, os países capitalistas e do outro, os socialistas. Tudo bem? É fácil essa atividade aqui, tá? Então, aqui é só você aproximar aqui o seu celular que você já vai ter isso muito claramente. Se você quiser acompanhar o mapa aqui, você vai ter um pouquinho de dificuldade, porque está muito pequeno. Então, você teria que pegar um atlas aí na sua casa, você deve ter um atlas na sua casa, ok? E lá, quando você pegar essa coisa aqui, essa marca aqui na página 26, vai te dar acesso às informações do IBGE, lá está tudo divididinho, qual é o país socialista, qual é o capitalista, fica muito fácil para você, tá bom? Vamos para a página 27. Então, na página 27, você tem uma foto aí da queda do Muro de Berlim. Ele aconteceu em 9 de novembro de 1989. Nesse momento, havia uma pressão para acabar. De um lado, as pessoas estavam passando fome, dificuldades, a União Soviética estava mal economicamente, ela já estava dependendo de auxílio financeiro de outros países, coisa que antes ela não precisava, porque ela era muito forte. Porém, ela começou a precisar até de ajuda do próprio Estados Unidos. Então, para a União Soviética, isso era a coisa mais horrenda do mundo, depender do capitalismo de ajuda para poder fechar a parte econômica dela que não fechava. Ou seja, a União Soviética ela vai ruir por meados de 89 do ponto de vista simbólico, ok? Ela vai acabar e começou a haver uma pressão popular muito grande, e o pessoal que estava de um lado conseguiu convencer os guardas que ficavam nas muradas, tinha umas guaritas assim em cima. Quando eles começam a entregar rosas para os guardas vêm para o lado deles, e eles também já não aguentavam mais aquilo, e aí eles começaram a quebrar o muro, literalmente. Isso foi em 9 de novembro de 1989. Então, esse muro ele dividia a Alemanha capitalista da Alemanha socialista. Então, esse ato simbólico começa a mostrar para o mundo que a União Soviética estava acabando, né, do ponto de vista simbólico. Mas, efetivamente, do ponto de vista para o mundo inteiro, ela vai acabar, ruir mesmo em 91, tá? Em 91 ela se encerra, ou seja, a União Soviética durou 70 anos, de 21 a 91, certo? Com várias fases e tal, mas o que importa saber agora, vocês vão aprender aprofundadamente mais para frente, lá no primeiro, segundo ano, vocês vão entender melhor isso. Aqui nós vamos dar só um início nessa ideia no 8º ano. Vocês vão aprender isso aprofundadamente lá no primeiro, segundo, terceiros anos, ok? Tudo bem? Então, vocês podem fazer uma pesquisa rápida, aí tem as perguntas que vocês têm que responder, então vocês façam essas atividades aí no caderno, ok? No caso da Alemanha, o que significou? Eu vou responder as perguntas. A primeira pergunta: o que você pensa sobre muros e barreiras separando povos, nações e países? Bom, normalmente, quando existe um muro dentro de um país, seja ele qual for, muralha e tudo mais, eles dão aquelas ideias de, no caso da muralha da China, que seria para proteger de outros países e tudo mais, mas na verdade, um sistema, quando ele não quer ser quebrado, ele vai arrumar todas as formas possíveis e imagináveis de se manter. No caso de todos os muros que normalmente se colocam, é sinal de bestialidade humana, ou seja, o ser humano não resolveu de outra maneira, teve que construir um muro. Vide um muro que foi construído lá na divisa dos Estados Unidos com o México, que obviamente os Estados Unidos não quer os mexicanos lá, porque ele entende que vai ser custo para eles, né?
muito embora eles precisem dos mexicanos para fazer o serviço mais braçal mesmo, que os próprios norte-americanos não gostam de fazer, as empresas contratam esses migrantes. Para a economia norte-americana, os mexicanos são muito importantes, sob vários pontos de vista, né? É aquela ideia de que todo serviço mais simples, mais braçal é feito por migrantes nos Estados Unidos, legais ou ilegais, né? Então, para a economia, o migrante é muito interessante do ponto de vista do capitalismo, mas eles não querem que a maioria dos pobres vão para lá, porque a condição de vida deles é muito melhor e tudo mais, então eles não querem dividir direitos sociais, certo? A visão, principalmente desse governo atual, do maluco do Trump, é uma visão extremamente preconceituosa e de proteção, nacionalismo exacerbado, certo? Então eles não gostam de imigrantes e precisam dos migrantes. Eu tenho algumas alunas, ex-alunas minhas, que estão trabalhando de babysitter lá. Mas, professor, por que a menina sai daqui do Brasil e vai para lá trabalhar nos Estados Unidos? Ora, o salário lá é melhor. Então, o que acontece? Ela vai lá porque ela precisa. E aí ela vai aprender o inglês, passa por várias necessidades, uma cultura diferente, pensamentos diferentes, passa por situações muito ruins, né? Mas ela está indo em busca do tal do inglês fluente, de uma experiência numa outra cultura. Nem todas as experiências são ruins, mas é óbvio que primeiro, eles têm uma visão do imigrante que não é boa. Segundo, você vai trabalhar num tipo de trabalho que eles não dão valor. Eles não dão valor. Se os brasileiros já não valorizam a empregada doméstica, imagine os norte-americanos, europeus e por aí vai. Eles não valorizam esse tipo de trabalho. Mas lá, por conta da força da moeda, eles vão ganhar mais do que aqui. Então, pra você ter uma ideia, um engenheiro em início de carreira, bem início de carreira, vai ganhar a mesma coisa que uma babysitter lá nos Estados Unidos. Foi exatamente o que aconteceu com uma das minhas ex-alunas. As duas se formaram, uma em administração, a outra em engenharia. Ela fez engenharia civil e aqui ela não estava tendo oportunidade, ela foi para lá, tá lá na Califórnia nesse momento. Quase toda semana eu falo com ela. Mas é assim, é uma necessidade, ela foi lá porque ela precisava, para melhorar o inglês e tudo mais. Vai voltar com uma experiência importante e tal, vai agregar um monte de coisa para ela, vai. Mas o que ela me diz é que ela sofre lá, viu? Porque para eles, babysitter, empregada doméstica, não tem quase valor, não. E olha, você vai trabalhar com os filhos da pessoa e a pessoa não valoriza esse tipo de trabalho. É uma coisa que realmente não dá para entender. Não dá para entender. Mas é a realidade. Ok? A outra pergunta, qual o sentimento dessas pessoas? Era um sentimento muito complicado, porque de um lado da Alemanha havia desenvolvimento, produtos novos, carros bons, vida melhor. O capitalismo ele realmente proporciona isso para uma parcela da população, não era para todos. Mas mesmo os mais pobres do outro lado capitalista, ainda assim tinham uma condição melhor que os de cá, do lado socialista. Então eles passavam muita dificuldade, porque a União Soviética era gigantesca. Então chegou uma hora que eles não tinham mais como mandar recursos, mesmo porque ela estava quebrada economicamente, certo? Então, um lado da Alemanha se desenvolveu muito e o outro, a outra metade, estou falando em Berlim, do outro lado não se desenvolveu. Então, a ideia do lado socialista era boa? Sim, a ideia era boa. Na prática não foi isso que aconteceu, certo? Então, até hoje, o lado oriental de Berlim, ele é mais pobre, tem lugares assim, entre aspas, como se fosse a periferia. E no lado ocidental de Berlim, é o lugar mais moderno da Alemanha hoje, onde estão as maiores empresas, tudo de mais avançado do ponto de vista do capitalismo está do lado ocidental da Alemanha hoje. Então, até hoje, há diferenças no território da Alemanha com relação a essa divisão que aconteceu pós-guerra na Alemanha, ok? A outra pergunta, ora, o sentimento é assim, quando cai o Muro de Berlim, começa a acontecer um processo chamado reunificação da Alemanha. A Alemanha se reunificou e voltou a ser uma só, no ponto de vista dessa ideia de capitalismo, socialismo, voltou a ser uma só.
Só que o que acontece? Havia diferenças, né? Isso durou muitos anos, então demorou muito tempo. O pessoal do lado ocidental da Alemanha se achava superior ao pessoal do lado oriental. Então essa marca, essa coisa ficou marcado na cultura alemã. Até hoje ainda há diferenças desse ponto de vista, ok? A queda do Muro de Berlim foi importante porque, de uma certa maneira, uma ditadura acabou, certo? Mas só relembrando, o capitalismo ele não é essa maravilha, certo? O capitalismo não consegue, né, dar essa condição de vida boa para todo mundo. Não é só uma questão de se esforçar ou não, é uma questão de oportunidades desiguais. No capitalismo, ele privilegia uma minoria em detrimento da grande maioria. Então, o capitalismo não é um sistema maravilhoso, como algumas pessoas dizem, né? Se fosse maravilhoso, não havia tanta desigualdade social, ok? Bom, a última. E para o mundo, ora, o mundo mudou muito depois disso, né? Aí foi o fim de uma tentativa de socialismo real que não existiu na prática. Foram tentativas importantes para a história, mas efetivamente na prática tudo que seria o melhor do socialismo não aconteceu. E do outro lado, o capitalismo também não conseguiu proporcionar isso o tempo inteiro para todo mundo. Então, o sistema ideal ainda estaria por vir. Ele não existe. Como não existe o comunismo tão falado e aventado aí que a gente ouve isso o tempo inteiro. Então, houve tentativas, mas o comunismo só poderia acontecer depois do socialismo. O socialismo seria uma etapa, né, para você chegar ao comunismo. Se não houve nem o socialismo real, como poderia existir o comunismo? Então, o comunismo seria uma etapa superior ao socialismo. Para isso, precisava acabar com as estruturas do capitalismo, e não aconteceu isso. Não se acabou com todas as estruturas do capitalismo, e quando dois sistemas econômicos estão juntos, acontecendo no mesmo tempo, um vai acabar com o outro. E foi exatamente isso que aconteceu, e nós já nascemos dentro desse sistema chamado sistema econômico, político e tudo mais, chamado capitalismo. No capitalismo, qual é o objetivo? O objetivo é atingir o maior lucro possível em menos tempo. Esse é o objetivo do capitalismo. No capitalismo, nós temos, de um lado, os donos dos meios de produção, que são os patrões, e do outro lado nós temos os trabalhadores. Os trabalhadores só são donos da sua força de trabalho, eles não são donos de nada. Quem é dono dos meios de produção são os patrões. Quais são os meios de produção? Terra, capital e trabalho. Para produzir, eu preciso de terra, de um espaço para produzir, eu preciso de capital e eu preciso do trabalho desses trabalhadores, o sistema todo do trabalho. Como que esses meios de produção são utilizados? De forma privada, tem um dono. No socialismo já é diferente. Qual o objetivo do socialismo? O objetivo seria a igualdade social ou felicidade social, certo? Esse seria o objetivo. Ele privilegia o quê? Os meios de produção seriam coletivos, para todos. Todos seriam donos disso. O governo seria dono, mas esse governo seria dos trabalhadores, certo? A ideia seria essa. Na prática não foi bem assim, tá? Então, a base do capitalismo é a propriedade privada, tem um dono dos meios de produção. No socialismo, a propriedade seria coletiva dos meios de produção. Qual o objetivo no capitalismo? Obter o maior lucro possível em menos tempo. No socialismo, seria a igualdade social. Essa igualdade social, infelizmente, totalmente, ela não aconteceu na União Soviética. Tá? Por isso que a gente, quando vai tecnicamente falar, socialismo real não existiu na União Soviética. Por hoje eu paro por aqui. Semana que vem a gente continua com mais aulas. Quaisquer dúvidas, me contatem no WhatsApp. A aula de hoje para por aqui. Vocês têm a atividade da página 26 para fazer e da 27 para comentar essas perguntas aqui, faça no caderno, tá? E o mapa faça aqui no caderno do aluno. Eu vou cobrar essas atividades mais para frente de vocês, não é agora. Então essa semana só foi a aula, assista a aula,
Beijo, saudade de vocês e boa semana. Essa aula foi para o oitavo A, para o oitavo C, para o oitavo D e para o oitavo E. Beijo, boa semana. Tchau, tchau.